música tão bonita, tão gostosa, né? Estava uma delícia a música, mas precisamos começar, porque o nosso coleguinha ali não para, né? Tá lá, rodando. Você fica aqui de papo, mas ele continua rodando, né? Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Tem alguém pela primeira vez aqui, o casal? Primeira vez que vem? Quer sentar mais para frente um pouquinho? Que hoje tem palestra muito interessante para nós, então vamos ficar mais juntinho, né? Mais para frente, aproveitar melhor. Então que Jesus abençoe a todos, né? O dia está muito agradável, né? Tempinho de chuva assim. Então, a Rose já é veterana aqui. A Rose é veterana. Ah, seu irmão, Rose? Ah, seja bem-vindo então, viu? Ah, infelizmente, dá muito trabalho. A Rose dá muito trabalho. Então Jesus abençoe a todos, né? Nessa noite, estamos com um convidado especial aqui que vai falar para nós, trazer coisas boas para o nosso aprendizado. Então nós vamos agradecer por essa chance de aprendizado mais uma vez, pedindo a Jesus todas as bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bem, hoje então nós temos aqui a presença da Ângela Moraes. Ela não é pouca coisa, como eu, né? É uma jornalista, trabalhadora na doutrina espírita. Ficou quanto tempo no Japão, Ângela? Olha, você lembrou disso? Bastante. 4 anos. 4 anos no Japão. Escreveu um livro magnífico, viu? De todos os dias lá no Japão, né? E agora tem novidade, tem mais livro aí, né, Ângela? Isso mesmo. Ela já esteve lá na Feira Amor também, né? Autografando os livros dela. E trouxe aí também. Trouxe um pouco aí para nós? Trouxe. Ai, que bom, né? Então hoje ela vai nos falar. Então seja bem-vinda, viu? Obrigada. E Jesus a abençoe. Aqui tem uma aguinha para você. Boa noite, meus amigos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre amado, esteja em nossos corações. Assim seja. A bola da gente fica tão cheia, né? Com esses elogios, que aí sobe a expectativa do público, depois vocês não vão gostar de mim. Não é tudo isso não, viu, gente? Mas uma coisa é realmente uma satisfação muito grande. Hoje eu venho compartilhar com vocês o lançamento desse livro, Quando o Amor Encontra a Dor. Uma jornalista na reunião mediúnica. A jornalista, no caso, sou eu. E a criatura aqui foi parar numa reunião mediúnica para fazer reportagem. E tudo saiu diferente do que eu tinha imaginado. E aí eu vou contar um pouco dessa história, com muito mais detalhes vocês poderão ler no livro. A gente está presenteando a casa com 10 unidades, para a casa também vender para vocês e ajudar com as obras, reformas, melhorias ou o trabalho assistencial, o que for melhor. É uma forma que a gente entende de contribuir com a casa. E se mais de 10 pessoas precisarem, desejarem o livro, tem também livros da editora, que a editora Vida Eterna também faz um trabalho magnífico com muitos projetos sociais e a renda vai tudo para eles. Então, de qualquer forma, a gente entende que a gente aprende, né, junto e faz com que também outros irmãos recebam algum benefício de alguma forma. Mas quem mais recebeu o benefício até agora foi eu.
E é isso que eu vou contar para vocês. Bom, tem uma situação que uma parábola de Jesus, deixa eu puxar para cá para não ficar farfalhando, que eu aprendi quando fiz catecismo, lá na igreja ainda. Antes de ser espírita, eu era católica. E já era uma beatinha, gostava de ir lá no catecismo. Mais uma vez, eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, eu escutei uma parábola que a gente foi estudar, e aquilo nunca fez sentido para mim. Achei de uma injustiça de Jesus contar aquela parábola, mas quem era eu, quem sou eu para falar alguma coisa? Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça e deixei quieto. E a parábola é a seguinte, eu vou ler ela rapidinho. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, os vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Essa parte é bonita. Aí vem a parte que eu me revoltei. Jesus diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu ouvi isso com 12 anos, eu falei: mas que? 99 pessoas que se comporta, que faz tudo certinho, que busca não ser um pecador, que não prejudica os outros, não tem nem um tapinha nas costas. Minha, que se desviou, que foi para o crime, que se afundou em diversos sofrimentos, que fez a família sofrer, que maltratou os outros, quando ele se arrepende, festa no céu. Eu falei: isso não está certo. Mas eu não tinha uma resposta para essa indagação íntima, até eu conhecer a mediunidade. E aí eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei nessa ideia de escrever sobre mediunidade. Eu gosto de escrever, escrevi um livro sobre o Japão, porque foi uma experiência muito particular, e eu acho que escrevendo a gente se cura. É sempre, cada livro meu é uma autocura de alguma forma. Bem, eu disse que eu era católica, depois eu precisava encontrar uma explicação porque que eu acreditava na reencarnação desde sempre, mesmo sendo católico. E aí fui crescendo, fui conhecer o Espiritismo e beleza. Me apaixonei pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Apaixonei. As outras palestras que vocês podem me convidar, eu venho, todas eu vou falar alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu recomendo muito assim, a gente logicamente estuda ele no Evangelho no lar, abrindo ao acaso, uma vez por semana. Também a gente faz às vezes grupos de estudo para estudar em conjunto, trocar ideias, beleza. Mas eu vou sempre defender uma tese. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo na sequência e sozinho, individualmente. O seu lápis, você puxar, fazer uns riscadinhos, você parar e falar: isso aqui está conversando comigo. Quando a gente faz essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma individual, profunda, o entendimento que a gente tem sobre aquilo que as vivências que a gente está tendo é outra. Aquilo foi muito revelador. E eu fiquei tão apaixonada que eu fui me aprofundar na filosofia espírita e na religião espírita, que é a parte da religião, é a gente estudar a aplicação desse Evangelho no nosso dia a dia. A parte da filosofia é como a gente entende o mundo, entende a vida pela ótica de que essa vida não é única, somos imortais, existe uma evolução do espírito. Essa evolução se dá pelas experiências, e muitas vezes dolorosas.
Aprendi que Deus não pune, mas educa através das nossas dificuldades. Nós mesmo que plantamos e colhemos aprendizado através da experiência. Tudo isso é filosofia espírita. E isso é maravilhoso. Eu ficaria 20 anos falando sobre isso, que é uma coisa que realmente me apaixonou. E a parte da mediunidade, que seria o terceiro tripé, né, dessa nossa doutrina espírita, filosofia, ciência e religião. A ciência é mediúnica, é a fenomenologia mediúnica. Mas essa parte da ciência mediúnica, para mim, não me interessava. Lá no começo. Porque eu falei, gente, eu não queria admitir isso, mas eu tinha um medinho de espírito. Eu falei, não, vai aparecer um espírito, eu vou sair correndo, eu vou dar trabalho. Nesse negócio de espírito não é comigo. Deixa pessoas que trabalham com isso, já tem bastante gente lá no centro que tem nas reuniões, não estão precisando de mim lá. E eu fiquei quieta na minha filosofia e religião, estudando, lendo, conhecendo, e por aí foi. Como jornalista, eu gosto muito de histórias de vidas reais. Eu não sei escrever sobre ficção. Se vocês me falarem, inventa uma história, não vai sair. Mas eu gosto de ouvir a história de vida de cada um de vocês, saber a origem. Eu quero saber que dificuldades você enfrentou. Eu quero saber de onde você tirou força para passar por aquilo. Então eu gosto, sou apaixonada pelas histórias das pessoas. Somos tão diferentes, temos histórias tão diferentes. E juntando a religião com a filosofia, eu lancei em 2010 um livro chamado Respostas que a Vida Traz. Então eu conto uma história real com um final adaptado, né, para fins didáticos, relacionado a cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é legal isso, aproximar o ensinamento da vida real, não ficar aquela coisa, né? Ai, que texto lindo! E a gente não enxerga aquilo no dia a dia, não adianta. Então eu gosto disso também. Beleza. Quando chegou lá para 2010, antes disso, com essa história de ter medo de espírito, a minha filha tinha uns 2 aninhos e tinha uma saletinha assim do lado do quarto dela, tem uma porta ali para entrar no quarto, e essa saletinha eu aproveitava para escrever ali, né? E fazer minhas coisas e tal. E um dia eu estava lá à noite e ela estava tendo uns episódios de começar a chorar do nada, gritar, a gente dar leite, trocar fralda, não sei o que, não sabe o que é, né? E naquela noite, né, eu estava escrevendo e tal, e de relance eu vi um vulto entrar no quarto. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Na época eu estava nos cursos de aprendizado lá do Amor e Caridade, acho que eu já estava até trabalhando no jornal lá deles, do Momento Espírita, trabalhei bastante, muitos anos lá naquele jornal. E aí fui falar com o Richard Simonetti. Não sei se vocês, quem aqui conhece Richard Simonetti? Legal. Richard, uma pessoa incrível para mim, um grande mentor. E eu fui falar para ele, falei, Richard, tem um espírito no quarto da minha filha. E agora? Ô menina, como assim você está com medo? Por que você não resolveu isso? Eu falei, eu que não vou resolver isso. Como é que eu vou resolver isso? Não, você tem que resolve. Você não estudou mediunidade? Eu falei, eu não. Que é isso? Eu quero você aqui no Coen segunda-feira, né? Não, você vai fazer o Coen. Que é isso? Já trabalha no jornal, trabalha no rádio, não sei o que, a gente fazia um monte de programa. Eu fui obrigado a fazer o Coen. Fui obrigado, entre aspas, né? Mas ele intimou e eu fui. Fazendo o Coen, Coen é o curso de orientação espírita e mediúnica, né? Às vezes eu vejo que tem nomes diferentes para esse trabalho, mas alguns ainda chamam de Coen. O Coen, naquela ocasião, era de 2 anos. 1 ano de estudo do Evangelho e o 2º ano era do Livro dos Médiuns, para daí compor a reunião mediúnica. Quando eu fiz o 2º ano, e eu fui estudando a mediunidade, né, conhecendo o mecanismo, como que ela funciona, né, como que é isso, essa aproximação, a finalidade desse trabalho, enfim, Kardec sempre muito minucioso, né, em toda a sua investigação.
eu perdi o medo, porque o medo é derivado daquele desconhecimento, né? Aquilo que a gente não sabe como é que é, a gente tem medo. E fui estudando e achei aquilo muito bacana, falei, legal. Mesmo assim, eu não achava que eu tinha nada de mediunidade, porque eu sou dessas que não lembra nem o que sonhou. Falei, eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra, não tenho intuição. Se a espiritualidade quiser me mandar uma mensagem, pelo amor de Deus, faz alguém me falar, porque não tem aquelas pessoas que falam assim, eu precisava de uma resposta, passou um caminhão com uma frase e já era a mensagem para mim. Nunca vi uma frase no para-choque do caminhão que fizesse o mínimo sentido na pergunta que eu tinha feito para a espiritualidade. Enfim, falei, eu não tenho essa coisa da comunicação, para mim não vai dar em nada. Mas eu aprendi naquele curso que existe o chamado médium de apoio, que é aquela pessoa que pode, mesmo não tendo a capacidade de comunicar, né, oferecer comunicação para o espírito, ou fazer o esclarecimento, no caso do doutrinador, esclarecedor, orientador, cada um chama de. O médium de apoio, ele fornece fluidos através daquela oração. A presença dele ali já ajuda o processo. Aí eu me conformei com aquilo, eu falei, beleza, eu posso não ter percepções mediúnicas assim expressas, mas eu posso contribuir sim, estando ali em oração, ajudando, né? O que a gente chama de sustentação fluídica. Quando chegou no final desse COEM, que montou o grupo mediúnico, e nós participamos da primeira reunião, eu fiquei muito feliz de sentir que eu não tive medo, eu tive muita compaixão daquele irmão que manifestou por uma médium, e achei eu falei, isso é um trabalho muito bonito. Beleza, mas o que aconteceu? Meus filhos ainda eram pequenos, a espiritualidade a gente sabe que, né, tem os seus mecanismos, e eu não conseguia agenda para ir na reunião mediúnica. Não tinha quem ficasse com meus filhos. Aí desencanei daquilo, falei, bom, pelo menos serviu para eu perder o medo. Agora quando entra um vulto em algum lugar que eu perceba, né, uma coisa assim, eu já falo, irmão, não, vamos comigo no centro, vou te levar no lugar. Mesmo que eu não escute a resposta dele, eu não sei se mas ele está me escutando. Então isso já foi o suficiente. Mas isso foi lá atrás, né, há mais de 10 anos, em relação a 2014, foi lá para 2004. Em 2010 eu lancei aquele livro de histórias, né, respostas que a vida traz. Em 2014 eu queria lançar outro livro, eu queria ouvir outras histórias de vida, porque naquele livro anterior, como entraram 24, eu gastei todas que eu sabia. Todo mundo da família, amigo, e estava todo mundo bravo comigo. Para de contar minhas histórias nos seus livros. E eu não tinha mais de quem falar. Mas falar bem, tá, gente? Então, não falo mal de ninguém. E eu falei, bom, para eu ouvir as pessoas, né, eu preciso fazer laboratório em algum lugar. E aí me veio aquela ideia. Por que não fazer laboratório numa reunião mediúnica? E ouvir a história dos irmãos, que são levados até ali, em dores profundas. Tentar entender o que os levou a chegar naquele ponto, né? Que história de vida tem aquele irmão atendido lá? E aí eu falei, bom, por que não? Uma vez que eu já não tinha mais medo da mediunidade, eu poderia, né, ficar quietinha assistindo a reunião, tomar nota e produzir um material sobre isso. Então aí começou essa ideia de escrever o livro. Passei lá na casa espírita que eu estava, aí eu já estava fazendo também um trabalho lá em outra casa, não era no SEAC, mas a outra casa me pediu para não divulgar o nome, para que não haja créditos desnecessários, aquela coisa. Eu queria dar crédito para todo mundo, agradecer todo mundo, porque foram maravilhosos comigo, mas me pediram para não colocar. Então a gente respeita. Passei para o presidente uma ideia, falei, estou com essa ideia de participar de uma reunião para fazer reportagem e derivar um livro. Você acha que é legal? É muito legal. E eu poderia fazer isso? Você faz o projeto, passa, né, pelo diretor de doutrina, diretor de mediunidade e tal.
Fiz todo o proclame bonitinho, né? Porque é uma casa muito séria, para fazer tudo certinho. E eles escolheram um grupo para eu participar, que eles entendiam que teria talvez histórias que fossem aproveitadas para mim, e que eu, sendo uma novata, porque eu não participava das reuniões mediúnicas, né, há mais de 10 anos, eu pelo menos não bagunçaria muito a energia do grupo. Aí começou a saga. As primeiras 3 reuniões, aquele centro, eu acho até que não sei se é uma indicação da FEB, mas eu já vi isso em outras casas espíritas. Nas primeiras 3 semanas, a gente só participa da primeira metade da reunião mediúnica, em que se faz um estudo, né, inicial ali do Evangelho, as vibrações, a oração, e aí vai embora. Não participa da parte de comunicação, da parte prática. Por 3 semanas, porque é uma forma da espiritualidade, né, da gente se equilibrar, né, sintonizar o mesmo grupo, né, equalizar aí a sintonia. Ok, fiz as 3 semanas participando da primeira parte, mas um detalhe, né, eu cheguei naquela reunião, não conhecia ninguém, nem o orientador, nem as médiuns, ninguém, mas eles me receberam, assim, abriram a porta para mim, eu lembro como se fosse hoje, mas com aquele sorriso aberto, e eu tive uma sensação de voltar para casa. Foi uma coisa indescritível. Fui tão bem recebida, com tanto carinho, todos eles. Eu com vergonha, né, porque eu falei, que medo de atrapalhar, eu fiquei assim, eles me recomendaram muito, você não pode atrapalhar a reunião, pode contar comigo. Não vou dar bafão, não vou ficar com medo de sair correndo. Então me receberam bem, fizemos essa adaptação, até que chegamos no primeiro dia, em que eu iria participar da parte da reunião mediúnica. Eu estava ansiosa, né? Não via a hora. Ai, meu Deus, vai ter comunicação, que legal. Eu estava super animada com isso. Fui lá com o meu caderninho, caneta, né? Pessoa do século passado. Aí meu orientador falou assim, você pode gravar com o celular, né? Que aí ele, né? Você não precisa ficar anotando, preocupado, né? Escurece o ambiente. Eu, é mesmo. E na minha época o gravador era aquele timão, vai clac, né? Aquele barulho. E eu não podia fazer barulho para atrapalhar a reunião, então. Mas, beleza, coloquei o celular para gravar. E a reunião começou, aquele silêncio, baixaram as luzes, o orientador fez uma oração muito linda, unindo a vibração do grupo. Eu fiquei quietinho, sentindo aquela vibração muito gostosa. E, em dado momento, depois disso, uma irmã médium, né, ali do grupo, manifestou uma jovem. E essa jovem falou assim, que é isso? Onde que eu estou? Que lugar é esse? Credo, que silêncio, cadê a balada, cadê a música, cadê a festa? Vocês estão tudo morto? E aí o meu orientador, com uma doçura incrível, não, ninguém morre, mas aqui é um lugar de reunião de amigos, isso sim, mas não é uma balada e uma festa, porém podemos conversar, por que não? E a jovem, mas está muito esquisito, vocês estão parecendo a minha avó que só sabe ficar rezando, crê em Deus Pai. Não, mas rezar é bom também. Ai não, vocês estão muito mortos, credo, eu quero viver, eu gosto de viver. Nessa altura da narrativa, eu já estava morrendo de dó da moça dizer uma frase assim, na condição em que ela se encontrava. E ao mesmo tempo, eu estava com uma coceira, uma pinicação, que vinha para cá, vinha para lá, vinha para cá. Eu falava, gente, será que eu tenho alergia de espírito? O que é isso? Que coceirinha do nada que ficou. Fui prestando atenção. E ele foi conduzindo com muita delicadeza, sem expressar o que aconteceu a ela deliberadamente. Porque cada um amadurece no seu momento para entender o que aconteceu. Então ele falou para ela, olha, ninguém morre, mas
A gente muda assim de estado da matéria. E pode ser que você tenha ido a uma festa que não te fez bem. Será que não foi isso que aconteceu? Ela, pera, mas parece que eu estou... Por que a minha avó não me vê e não me ouve? Eu estou aqui na casa dela e ela não me ouve. E ela foi ficando desesperada. Ela não me ouve, eu estou chamando, ela não olha. E ela está muito triste. E eu, prestando atenção naquela história, abri um quadro na minha cabeça, uma imagem, de uma sala, como se fosse um sobradinho, uma casa simples, taco no chão, uma namoradeira assim de corino amarelo, gema de ovo, com um crochêzinho nas costas, tinha uma poltrona aqui, mais antiguinha também, com um crochêzinho, um rack ali na frente com daqueles madeira escura, que eu não sei o nome, sabe que ela usava muito mais antigamente. Tinha uma porta que devia ir para outro cômodo, para cá também. E essa senhora estava aqui, sentadinha no canto, numa tristeza, num silêncio. E eu olhei, na minha visão ali, e ainda pensei, estou louca, estou imaginando tudo isso. Eu olhei e vi uma escada, como se ali fosse para quarto, não sei. E vi duas moças, uma segurando a outra pelo braço. E isso foi tão rápido que apareceu na minha mente, a médium disse, eu estou aqui com uma irmã, estou chamando a minha avó, e ela não atende. Eu achei incrível, tocou toda a história, e ela entendeu, finalmente, com toda a delicadeza do orientador, o que tinha acontecido a ela. E, enfim, aceitou ser recolhida, auxiliada pelos hospitais espirituais, pelos amigos que acolhem. Eu estava, quando acabou essa história, eu estava assim, inebriada. Que delicadeza, que sofrimento dessa irmã, que sofrimento daquela senhora. E como um momento como esse pode fazer toda a diferença. Tem outras histórias que eu presenciei no primeiro, segundo, terceiro dia, que eu coloquei no livro, que são assim, lindíssimas e que eu notei, e eu sempre tive essa facilidade. Qualquer coisa que você me fala, vem uma imagem na minha cabeça. Opa! Eu sou muito assim, bem criativa. Falou relógio, vem relógio. Tudo eu imagino. Então eu pensei, nossa, eu tenho facilidade para imaginar o que a médium está relatando, tudo, né? E aí, o orientador no final sempre pergunta para o grupo assim, fulano ficou bem? Ciclano ficou bem? Como é que terminou a reunião? Né? Tá bem. Quer comentar um pouco? Tal. E aí a médium falou que ela tinha visto que a jovem viu a avó dela na sala que ficava lá embaixo, sentada no sofá. Aí eu já comecei a falar, meu Deus do céu, eu vi a mesma coisa. E ela não tinha narrado esses detalhes antes. E fui ficando encafifada com isso. Quando foi na segunda semana, a mesma coisa. As médiuns iam dando a comunicação, fui percebendo que as imagens iam aparecendo para mim. E com muita proximidade do que elas narravam depois. Aí eu falei, deve ser, sei lá, o cérebro da gente é incrível, né? A pessoa é cética quando fica, fica inventando justificativa, também não tem. Até que no terceiro dia, e olha, no primeiro dia, no segundo dia, eu estava com aquela coceira, me segurando para não balançar a cadeira e a cadeira fazer barulho e atrapalhar. No terceiro dia, terceira semana, aquilo, eu já não acordei bem aquele dia. Eu já fiquei esquisita, já estava com a cabeça meio que um balão, mas eu sou firme. Se eu assumir um trabalho, pode estar chovendo, pode estar caindo no mundo, eu vou. E fui. E fui acompanhando, nem consegui prestar atenção direito nas comunicações que estavam acontecendo com as irmãs, com as amigas ali médium, e minha cabeça estava ruim, parecia que tinha baixado a pressão. Sabe quando a gente tem aquele mal-estar? Acho que baixou a pressão, uma moleza, não conseguia segurar a caneta, porque mesmo gravando, eu fazia umas anotações. Ai, que peso no corpo. Ai, é uma vontade de chorar esquisita, uma angústia.
Eu tenho meus motivos para chorar, mas não é agora, tipo, não tinha pensado, não sei, foi crescendo uma tristeza dentro de mim. Quando chegou ao final da reunião, eu fiquei quieta, né, com medo de atrapalhar, então não falei nada. Mas chegou ao final, o orientador veio perguntando e perguntou: Ângela, você ficou bem? Eu falei: eu não estou bem. Aí ele já veio, levantaram 2 médiuns de apoio para fazer a sustentação energética. E o irmão, o nosso orientador, abaixou bem do meu lado e falou assim: me fala o que você está sentindo. Mas quando eu escutei isso, eu não escutei com o meu ouvido. Aquilo é como se ecoasse, como se eu fosse oca. Eu não sei nem descrever isso. Aquilo ecoou dentro de um espaço que não era mais eu. E eu comecei a chorar descontroladamente. Eu estou com uma tristeza que eu não sei o que é. Mas não é espírito, porque eu não estou vendo nenhum espírito, também não estou escutando nenhum espírito. Mas eu quero chorar. Mas eu não tenho motivo para chorar, então eu não sei o que está acontecendo. Ele falou: calma, calma, você pode chorar. Não tem problema. E ele foi conduzindo aquele diálogo, o jeitinho dele, já conversando, não mais com a Ângela. Ele já entendeu na hora que não era eu ali, e já foi conversando com a irmã que estava naquela situação de dor. E eu, quando ele engatou bem a conversa com ela, percebi que eu estava ouvindo a narrativa dela, acompanhando o diálogo com ele, com interesse, para saber o que ia acontecer naquela conversa. Como se não fosse o meu corpo que estivesse ali. Eu nem sabia mais cadê meu corpo. Para mim, eu nem sabia mais onde que eu estava. Mas eu estava acompanhando aquela narrativa e pensando: nossa, que dor essa irmã está passando, meu Deus. E que linda essa conversa que o esclarecedor está tendo, com tanto cuidado com ela. Então eu fiquei admirando ali aquilo. E ao terminar, ela foi socorrida. E aí eu abri os olhos com a clareza. Acabou a coceira, acabou o torpor. E estava todo mundo na reunião mediúnica assim: cadê a pedra mediúnica? Eu falei: eu dei comunicação? Deu comunicação. Eu falei: meu Deus, eu sou médium, o que é isso? Pois é, você tem um potencial, todos nós podemos trabalhar na mediunidade, todos temos mediunidade com diferentes aptidões, mas tem que ter um querer aí, né? O nosso querer de aprender, de nos aprofundarmos naquilo, para aí sim, né, aprendendo a usar o fenômeno, a gente colocar a serviço de Jesus. Como eu nunca tinha trabalhado essa educação mediúnica, ela estava dormindo lá. E agora aconteceu. E o orientador me perguntou: você quer desenvolver a sua mediunidade? Ou você quer continuar como você estava? E existe um preço, que é para quem tem uma necessidade de desenvolver a mediunidade e não faz. E provavelmente você já pagava esse preço. Como sentir tristezas que você não sabe de onde vem, sentir fraqueza, dormir muito ou dormir pouco, sentir aquele corpo pesado. Tem vários sintomas, entre aspas, né? Que eu achava que era tudo meu. E aí que eu fui começar a atinar que realmente eu já tinha esses indícios, vamos dizer assim. Mas todos nós temos, né, o potencial mediúnico. E eu disse, eu falei, eu quero aprender. Porque não só para o livro, né, mas para mim é uma descoberta sobre mim, sobre a minha função na vida, enfim. Pausei o propósito do livro. Porque eu falei, já que eu preciso aprender a mediunidade, né, na prática, eu ainda não vou escrever sobre uma coisa que eu não sei. E o livro ficou esperando. Foram 5 anos que eu não mexi com o livro, só fui gravando as reuniões. E em cada reunião, os fenômenos foram acontecendo, uma hora de um jeito, uma hora de outro. E aí, foram, acho que milhares de vivências incríveis. Existem alguns tipos, existe
tipos, né, de mediunidade, e até Kardec não coloca como um número fixo, não é assim, 5, 6 tipos. Não, as nuances variam ao infinito. E aí a gente vai aprendendo sobre a nossa, né, o nosso potencial mediúnico, se ele é mais para psicografia, por exemplo, a pessoa que escreve. Não sou eu, porque eu não consigo segurar a caneta. A psicofonia, que é dar a comunicação, e aí eu percebi que isso para mim é legal, funciona. E eu descobri que eu tenho essa facilidade, né, aquela facilidade de imaginar o lugar, na verdade, é chamada de desdobramento. Não é que eu imaginava o lugar, eu me projetava até o lugar. E de alguma forma eu captava a descrição do ambiente. Então, o desdobramento deu um novo rumo para o nosso trabalho mediúnico. E nós tivemos muitas experiências sendo levados a visitar locais que eu nunca imaginei que tivesse. Regiões umbralinas, como a gente vê em Nosso Lar, né, no livro Nosso Lar, é um corriqueiro, a gente vai sempre. Mas eu fiquei muito impressionado que uma vez eu estava num atendimento e o orientador nos passa uma percepção de grupo muito forte. Nós nunca estamos sozinhos, é sempre um grupo que está junto. E eu narrei para ele que a gente precisava resgatar uma pessoa num lugar assim assado, e assim a gente foi, fez o trabalho, chegamos lá, acolhemos aquela irmã daquele lugar. E aí eu disse a ele que eu estava vendo um portão, uma construção murada, muros altos, e um portão muito alto, de 2 folhas assim, mas em arco em cima, sabe? Portãozão, mas muito alto mesmo. Eu falei, eu estou vendo esse portão, e ele é todo murado, e ele falou, vamos observar. E aí abriu uma das folhas, e uma irmã com as vestes de uma irmã da igreja, ela olhou para mim e sorriu e me cumprimentou. E eu pensei naquele dia, gente, ela me conhece, não acredito. Fiquei tão emocionado. Ele falou assim, então, vamos até ela. E aí o irmão que a gente estava levando foi entregue e ela o acolheu. E depois disso eu vi que nós fomos até lá dezenas de vezes para levar irmãos, e aquele deve ser um posto de socorro da espiritualidade, ligado ali ao nosso grupo, né? Não só o nosso, mas talvez da região. Nunca tive a oportunidade de perguntar ainda, né? Mas a pessoa adora perguntar as coisas. Achei incrível também experiências que tivemos no plano encarnado. Uma situação muito interessante que eu achei foi quando eu me percebi muito próxima de uma mulher deitada no leito. E eu narrei isso, mas isso é comum da gente, né? A pessoa desencarna, às vezes não percebe que desencarnou e fica na posição de quem está desencarnado, está ali, né? Ou no velório, ou no caixão. Isso é comum. Mas eu achei alguma coisa diferente. Eu falei, eu estou praticamente junto de uma irmã que está numa maca, mas ela não parece desencarnada. Aí ele falou, vamos olhar em volta. E aí, aos poucos, nós fomos entendendo que estávamos num hospital aqui da Terra, ajudando aquela irmã a desencarnar. Eu achei o fenômeno assim inesperado. Eu falei, nossa, eu estou ajudando alguém a desencarnar. E eu senti o mal-estar, as dores no meu próprio corpo que ela estava sentindo. Mas ela só se permitiu ir porque ela me percebeu acompanhando e fazendo isso com ela. Ela não estava sozinha. Ela não estava percebendo os outros benfeitores que vieram buscá-la. Mas a gente, na condição de intermediário entre o plano físico e o plano espiritual, nós conseguimos nos fazer percebidos por ela, que estava também nesse plano intermediário, por conta da dor, dos medicamentos e tudo mais. Situações impensáveis que a gente não imagina.
Depois de ajudá-la a desencarnar, obviamente, aí ela passou a enxergar os seus parentes que vieram buscá-la e foi acolhida e levada. Uma outra situação muito marcante para mim foi quando eu também me vi numa situação, num lugar muito escuro, num lugar muito sujo, e eu via uma moça num canto, mas assim, pele e osso, assim, muito derrubada, assim, muito judiada. E eu narrei ao orientador, o grupo deu assistência, eu falei, eu estou vendo essa moça, mas eu não sei onde ela está. Se estamos no umbral, onde que a gente está, não tem problema, vamos acolher. E conforme a gente foi conversando com ela, a gente entendeu que se tratava de uma toxicomana, uma irmã aqui da Terra, em um transe pelo tóxico. Então o que acontece? Como ela estava no transe do tóxico, ela não conseguia perceber a presença de um irmão encarnado que fosse lá falar com ela. Poderia até perceber, mas não conseguia acompanhar o raciocínio. E um irmão benfeitor das esferas de luz, ela não conseguiria perceber, não consegue enxergar. E a gente, no meio do caminho, entre o plano físico e o plano espiritual, que é o papel, desse desdobramento mediúnico, conseguimos conversar com ela, acolhê-la, e ela percebeu que chegou socorro para ela. E aí ela se permitiu ser auxiliada. E aí todo o resto dos benfeitores vem para nos ajudar. A gente sempre é só um pedacinho da história, eu falo assim que a gente é o posto de atendimento, né? É o primeiro atendimento. E depois o tratamento em si é a espiritualidade que conduz. Mas eu fiquei impressionada com o fato da gente ir até uma Cracolândia da vida e ajudar uma irmã, provavelmente pela intercessão de alguém que ama essa irmã e pedir em favor dela. E não sei por que nós é que fomos, né? É o fato de ser instrumento, né? Instrumento da espiritualidade de Deus. Algumas pessoas me perguntam nessa trajetória, né, da mediunidade, o quanto isso custa para o médium. E eu não deixo de descrever no livro que sim, tem um custo de energia, a gente fica às vezes muito cansado, a gente fica no dia anterior, às vezes, ou até 2 dias antes da reunião, sentindo que a cabeça está meio esquisita, está meio desencaixado e tal. Faz parte do trabalho. Tem dia que a gente termina a reunião, vai para casa e está assim, exausto, porque foi um dispêndio energético grande. Tem vezes, normalmente no dia da reunião ou um dia antes, eu evito de comer coisas gordurosas, beber bebida alcoólica, comer carne. Mas tem que fazer isso? Não tem que, mas ajuda. Por quê? Quanto menos energia animalizada eu tiver dentro de mim, mais o trabalho mediúnico é favorecido. Então a mediunidade, ela exige da gente um certo esforço, exige. Mas eu posso garantir que se tem uma vivência mais impressionante, mais significativa nessa encarnação, eu desconheço. E aí, eu não sei que hora que eu tenho que terminar. 9h30? Que hora que nós são? 8? 8h30? Então vai dar tempo. E aí, que eu, pensando depois de 5 anos, só conhecendo a mediunidade, que aí de tantas vivências diferentes, começaram a se repetir as vivências, e eu falei, agora é a hora de eu retomar o livro. Aí eu gastei mais 5 anos para conseguir ter o livro editado e publicado. Então acho que gastei uns 2 anos fazendo realmente a decupagem de todos aqueles áudios, selecionando histórias que me impactaram muito. Então eu coloco 10 histórias nesse livro, de tantas que dá até dor no coração, mas eu falei, não é a gente fazer um livro dessa grossura que aí o pessoal não vai ler mesmo. Então selecionei 10. Mas 10 histórias assim que me tocaram no fundo da alma, diferentes entre si no tipo de fenômeno, que me mostraram uma verdade evangélica que sempre a gente escuta aqui. E aí fez sentido. Eu falei, nossa,
Nossa, como faz sentido isso. Então, essa é a coletânea que eu trago para vocês, né? Conhecer o trabalho mediúnico e, se possível, integrar um grupo mediúnico. Se você ainda não participa de um grupo mediúnico, integre-se. Veja com a casa qual é o curso que você precisa fazer para se preparar para esse trabalho. Entra e você nunca mais vai sair. Vai ser a coisa mais significativa da sua vida. Por quê? Quando eu descobri esse trabalho, eu entendi a parábola dos 99 que não precisam de arrependimento e a felicidade que é conseguir resgatar aquele sofredor, pecador, para Jesus. Esse é o trabalho mediúnico. Todos os irmãos que estão ali não estão em sofrimento à toa. Ai, mas eu vou resgatar criminoso. A gente não está lá para julgar. A primeira coisa que a gente aprende é tirar o julgamento da frente. E a hora que a gente... Porque tem uns que não querem ser ajudados. Eles são levados lá, mas eles ficam bravos com a gente. Eles não querem. Mas a gente vai conversando com muito carinho, com muito cuidado, até o momento em que ele percebe que ele realmente não pode continuar naquela vida que ele estava, naquele caminho que ele estava. E a felicidade para nós, trabalhadores da Casa Espírita, quando esse irmão aceita ser acolhido, para depois ele recomeçar a jornada dele, é tão maravilhosa. Foi então que eu entendi a parábola de Jesus. Realmente, a festa dos 90, a festa que a gente faz, eu percebi assim, eu faço parte daquelas 99 ovelhas, e a festa é a gente que faz, a felicidade é nossa de ajudar aquele irmão. Então eu incentivo muito para que todos, quem não participa de reunião mediúnica, para que conheça mais sobre a mediunidade, conheça como é feito esse trabalho, aprenda a entregar para Jesus o pouco que temos. Nós sempre somos pouco, mas não importa. Eu gosto de uma frase de um dos instrutores, numa obra de André Luiz, que a oração dele diz assim: Senhor, que o mal que há em mim não me impeça de fazer o bem. E aí o que nós conversamos hoje, no começo, né, que eu cheguei aqui, o bem que nós fazemos é a felicidade que a gente escolhe ter. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Maravilha, né? Hoje ela veio trazer na nossa veia aquilo que nós estamos aprendendo, né, Henrique? No nosso curso. Difícil para nós, né? O entendimento. Mas ela veio trazer aqui uma prática tremenda para nós. Uma facilidade tão grande de entendimento, viu? Muito obrigada, viu, Ângela? Eu que agradeço. É um privilégio, né, para nós que somos... Eu pensei, deve ser só um minutinho, eu pensei, porque nós fazemos parte de um grupo na segunda-feira de estudos, nós temos o nosso irmãozinho, esqueci seu nome. O João e a Lucineide, eles estão começando, então achei assim, porque essa insegurança e essa dúvida, todo mundo tem, que você relatou logo no início, que eram as suas dúvidas, a sua insegurança, todos nós temos, né? Então foi maravilhoso isso, né, Cleusa? Muito bom mesmo. E eu confesso que isso é bem difícil para mim, não consegui, mas Ainda não? Não. Firma. Mas vai conseguir. Firma, porque sempre tem aqueles que não querem que você entre no apostolado. Então, vai. Ele Tá Firma. vindo, bonitinho. eu Tem que insistir, Isso né? mesmo. Firma João é mais que... corajoso, então, João? Ele é mais corajoso. Eu acho que ela é mais corajosa. É?
Então, enquanto a parábola, o que Jesus disse para nós? Está escritinho lá. Nenhuma das ovelhas de meu pai será perdida. Eu me coloquei nesse lugar dessa ovelha. Todo lugar, toda família tem uma ovelha negra. Será que nós vamos massacrar essa ovelha, pisotear, desprezar? Não é momento da gente pensar nessa parábola? De ajudar aquele que dá, o que dá mais trabalho é aquele que tem que receber mais amor e atenção. Na minha casa era assim, sempre tinha, era o Pedrinho, né, que era o bonzão, né, ele queria comer só a ponta do pão, né, que era a maior zona a ponta, né, e minha mãe dava para ele, então a gente não se conformava com aquilo, né, mas ele era o bonzão lá, então eles pisavam nele, né, Di? Mas depois a gente foi entendendo, né, a diferença de cada um, e nós temos que fazer esse exercício. Será que Deus errou de colocar uma pessoa difícil no nosso meio? Nós somos todos bonzinhos, né? Então aquele que tem maior dificuldade é o problema da casa, é aquele que nós temos que ter mais paciência, mais tolerância e procurar ensinar alguma coisa, né? Ajudando naquilo que seja possível. Então, essa finalidade da parábola. Porque será que Deus teria criado esse espírito aí dessa ovelha negra? Ele errou nessa criação? Não, né? Um espírito que se desviou, talvez ele seja assim muito avançado, querer fazer muita coisa e quebrou a cara. Aí se perde no mundo, não é assim mesmo? Você fala assim, eu vou embora de casa porque aqui não tá bom para mim, né? Aí você vai. Aí você quebra a cara e vem lá com o rabinho no meio das carnes. Será que a mãe vai jogar fora? Família? Não pode, né? Eu acho que não. A mãe é aquela que abraça, né? Então vamos pensar nessa parábola importantíssima. Então realmente ele não quis dizer que aquelas 99 ovelhas estariam correndo perigo, deixou-as, né, ali cuidadinhas, num local onde não havia perigo, foi buscar aquela que estava perdida. É importantíssima essa menção dessa parábola, viu, Ângela? Acertou em cheio, viu? Então Deus te abençoe. Oi? Eu só sei de uma coisa, eu já vou começar a ler o livro hoje. Vai começar? Curiosíssima. Já vou deixar o outro lado, dar uma pausinha nele para começar. E é interessante que a gente tem medo do espírito. Então tem que ter medo de mim, eu sou um espírito. Rebelde ainda, né? Cheio de problema. Todos nós, quem que nós somos? Nós somos essa pessoa. Nós somos um espírito usando uma pessoa para poder exercitar e fazer toda a tarefa que Deus mandou fazer aqui para ajudar no nosso progresso, na nossa evolução. É para isso que nós viemos. Então vamos lembrar, gente, de tudo isso que a Ângela falou. Vamos procurar estudar, frequentar a casa. Segunda-feira, 7h30 da noite, tem aqui o curso do ESD. Nós estamos até terminando, Dona Neuza está aí. Estamos terminando já, né, Dona Neuza? Nosso curso do ESD. Vamos começar um outro livro maravilhoso, que é da Terezinha de Oliveira. E perguntas também, respostas e explicações. De tudo quanto ela soube deixar, porque ela já foi para o outro lado. Então vamos fazer esse estudo. E também nós temos a parte prática que você não podia fazer no começo, né? Então aqui tem essa parte prática também. Então é muito interessante saber. Quando nós tivermos conhecimento, nós vamos parar de quebrar a cara, né, gente? E sabendo, você vai evitar de fazer coisas erradas. Desculpa por falar tanto, porque a palestra é da Ângela, não minha. É que eu me empolguei, viu, Ângela? Foi muito importante, muito interessante. E gostaríamos que você volte aí outras vezes, né, viu, Marlene? Você que está agendando? Pode. Marlene vai agendar de Eu novo. já tinha pensado, ainda não ofereceu, agora. Agora aguenta, corre viu? que a agenda está ficando apertada. Sempre que você puder, a gente tá. Vamos marcar já. Eu gosto de marcar pro ano. Isso, então E aí- você já pode ver as datas, se você pode a sexta-feira, a partir de março, já pode me passar.
Pode inclusive vir aí numa das quartas-feiras, que é trabalho mediúnico, muito importante aqui da casa também. Você gosta, João? Gosto. Trabalho? Gosta, né? Consegue acompanhar, tá bom? Então, gratidão pelo seu esforço, parabéns pelas suas obras. Que Jesus te abençoe sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Expandindo sua luz.